Ouça agora a saudação do culto vesperal do dia 24 de julho de 2026. Boa noite. Boa noite. Todos estão passando bem? Graças a Deus, ao Messias Cristo Sama. A noite está quente? Não. Está fria? Sim. Está boa. Como é que está a noite? É uma boa noite? Mais ou menos? Boa, né? Todo lugar que os messiânicos se reúnem, fica bom. Seja de manhã, de tarde, de noite, né? Isso aqui é bacana, né? Hoje eu estou visitando a visita missionária, né? Da família messiânica do Jorei Center. Eu esqueci o nome aqui, como é que era? Ainda bem que vocês sabem, né? Puxa vida. Jardim Alvorada, né? Alvorada é um nome bonito, né? O que significa Alvorada, hein? Aparecimento da luz, né? Não é? Bacana. E aqui vocês também estão fazendo alvorecer todo dia? É? Então, né? Hoje nós ouvimos um ensinamento que eu acho que assim, é muito importante para lermos. Acredito que diariamente. Né? Vocês estão lembrados do título do ensinamento? Isso. Pode falar alto, por favor. A origem da doença. Isso. A origem da doença. Ontem nós lemos a primeira parte, não foi? Porque é o que, assim, o ser humano mais sente, vamos dizer assim, insegurança. O que é a doença, né? Por que ficamos doentes? Como é que ela surge? Ninguém chama a doença, chama? Vocês pedem para ficar doente, não? Um pouquinho só, uma semana, mais ou menos. Não, né? Mas de onde é que ela vem? Por que ela vem? Não é? Isso mesmo, Samantha escreveu ali bem devagarinho, sabe? Nós dividimos em duas partes, que é para podermos ler várias vezes e pensar várias vezes. Não é? Porque é realmente, se o ser humano conseguir compreender isso, ele vai ter uma tranquilidade muito forte, muito boa para viver. Não é? É isso mesmo? Não? Vocês estão quietinhos? Tá bom a conversa, não tá? É o frio que deixa todo mundo... Não? Oi? Refletindo, né? E Messama, ele, em 1936, que ele escreveu, publicou esse ensinamento, ainda não era uma atividade religiosa, porque não podia na época, né? A época não era permitido atividade religiosa. Então, ele criou uma terapia espiritual, né? Era um tratamento que priorizava a cura, a melhora do espírito. E ele veio alcançando, né, resultados maravilhosos. Não é? E graças a esses resultados, hoje nós estamos aqui. Sabe? Por isso que é importante assim, aprofundarmos cada vez mais, né, essa nossa consciência a respeito da purificação, do que é o sofrimento da doença, né? E como resolvê-la. Porque Meisama não deixou assim claro o que era, mas ele deixou também a maneira de resolver. Qual é a maneira de resolver a purificação, a doença? Uma dica. Não é? Hoje nós aqui também fizemos a outorga de oito novos membros, né? E um choco, né? Um choco
De 4 anos que falou, né? 3 anos. Recém-nascido, não? Não, né? Aqui os guris já nascem ministrando de orelha, não vai? É? Mas é importante nós entendermos isso e já, assim, cultivarmos uma consciência de que existe um lado espiritual, um mundo espiritual, um lado invisível, que não vemos, mas ele é pleno na nossa vida. E esse lado invisível é que comanda o lado visível. Você andar, quem é que está mexendo com você para andar? Quem é? Isso, o espírito. Fala, vocês são membros, não? Sabe, né? O espírito. Não tenha medo de falar o espírito. Alma. Alma. Tem uma força muito grande. Por exemplo, se você desmaiar, ficar aqui, quantas pessoas são necessárias para levantar você? Mesmo quem é magrinho, hein? Olha, é pesado. Um só não consegue. Mas quando a pessoa desperta, o que acontece? Ela, opa, cheguei, levanta e sai andando. Mas se ela tiver desmaiada, inconsciente, 1, 2, não consegue. Então a gente pode, assim, entender o quanto esse lado invisível, espiritual, é importante para conduzir a nossa vida. E é isso que o Messama está, assim, tentando nos esclarecer. Sabe? E é uma coisa que nós precisamos colocar atenção para cuidar desse lado invisível, desse lado espiritual. Ele fala que a origem dos sofrimentos está aí, nesse lado invisível. O que aparece aqui é o resultado que ele fala, né? É o resultado. Como está lá, aparece aqui. Então, se aqui não está muito bem, a gente pode deduzir que lá precisamos ter mais atenção, né? É isso? Vocês estão sérios? Tá boa a conversa, não? É? Por exemplo, quando você pensa, quando você levanta a mão, você levantou a mão por quê? Alguém falou para levantar a mão, né? Vou falar aqui. Por favor, levantem a mão. Vocês ouviram e aceitaram, não foi? Levantar a mão. Se não aceitar, não levanta. Não é porque não quer levantar, é porque não vai. O comando fica bloqueado. Não é? Para acordar de manhã. Vocês acordam de manhã, legal ou não? Quantos minutos vocês precisam para o comando chegar no corpo material, né? Pensar, a gente pensa, aí depois vai começando, né? Mas essas coisas estão assim, corriqueiras, talvez, que experimentamos diariamente, tem uma grande verdade, né? Que o espírito precede a matéria. E nós precisamos entender isso e começar a transformar a nossa vida nesse caminho, espírito precedendo a matéria. Mas quem movimenta também esse lado espiritual é a matéria, né? Então, na verdade, é os dois, né? Os dois lados. Tá bom? Você, quando está com fome, o que você faz? Mas por que você come? Porque o espírito está pedindo, né? Você vai comer o alimento, mas o seu espírito vai receber o espírito daquele alimento.
que o espírito também precisa se alimentar. Não é? Então você sente alguma coisa, aí depois vem. Às vezes dá azar que não tem comida, né, naquela hora, né? Mas tudo bem, né? Mas é assim que funciona. Tá bom? E o ser humano é um ser muito misterioso, que começamos a falar, né? É a criação mais misteriosa criada por Deus. Vocês são misteriosos, não? Quem que é misterioso aqui? Quem não é misterioso aqui? Quem é misterioso? Olha, é só você mesmo que se entende. E às vezes nem isso consegue, né? Porque é misterioso. Mas é a criação maravilhosa. É a obra-prima. Por isso que temos que cuidar, porque não é só matéria também, né? Essa obra-prima, ela é constituída de espírito e matéria. Mas é um assunto que não tem fim, né? Sabe? E é preciso nós trabalharmos, né? Essa relação espírito-matéria, nosso destino, predestino, a vida, a sua importância aqui na Terra, entendeu? Tá bom? Estão cansados já, hein? Não? Não precisa ficar chateado também, né? Olha aqui, a família messiânica toda olhando vocês, hein? Então tem que ser bem... Como é que fala? Educado? Educado não. Cordial, né? Aí eu pergunto, estão cansados? Não. Fala, estão cansados? Não dá, né? Estão cansados? Não, estamos bem, está muito divertido, muito alegre. Também nós ouvimos aqui a experiência de fé, foi daqui da difusão, né? Vocês conhecem ela? Ela está aí? A Ângela está aí, não? É? Ela está onde? Oh, por favor, vem. Pois é, Ângela. Então, eu queria que você... Eu ia falar alguma coisa, sabe? Pode continuar. Não. O senhor fala muito bem. Não. Aí, a senhora que eu gostaria que falasse um pouquinho, sabe? Desses momentos aí, que na palavra escrita passou muitas assim, informações, né? Mas esse despertar, essas coisas que veio para a senhora para colocar mais atenção, né? Mais atenção no ensinamento. Na realidade, mais atenção em todas as nossas práticas, né? O Mitamamigaki, os cultos, a gratidão monetária, que é muito importante. O Mitamamigaki, né, ministra, que é importantíssimo, eu tenho também uma experiência, mas essa especificamente é do Jorei, que veio corroborar com o ensinamento de hoje. Porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual, né? Então, lá aconteceu algum problema, que foi provavelmente a falta, né, da leitura. E aí eu conjurei, só conjurei, né? Eu não tomo medicamento há muitos anos, muitos. Eu tenho 65 anos, acho que mais de 60 eu não tomo medicamento. Então, jorei só, para tudo, não é só para a saúde, não. Às vezes, até algum problema que eu percebo que está meio complicado, a gente pede permissão para Deus, para a Michusama, ministra jorei e dá tudo certo. Então, eu acho que é a base, né? É o nosso carro-chefe, é o jorei, não menosprezando as outras práticas, que são tão importantes, mas eu acho que o jorei é a luz direta, né? Que vem de Deus, vai para o nosso espírito, purifica, elimina nossas nuvens espirituais, né? E a gente fica firme e forte para cumprir a missão. A senhora falou também da leitura de ensinamento. Leitura de ensinamentos. É muito importante. Tem um ensinamento que fala que, através da leitura, a gente recebe jorei pelas letras, né? Então, isso também veio somar, né? Além do alto jorei, além de vir todos os dias à unidade receber, eu estava de férias, então me proporcionou essa oportunidade. Olha, Deus foi tão bom comigo que me deu purificação nas férias, para eu poder vir todos os dias. E depois de ter viajado, eu viajei com umas amigas, voltei, e depois que eu tive a purificação. Então, assim, ainda Deus e o Michusama foram muito bonzinhos comigo, né?
E assim, a leitura do ensinamento, ela traz mesmo a luz de Deus para o nosso espírito. É muito importante. Vai limpando, ó. Vai limpando as Vendo coisas, nuvens, né? aí vai alvorecendo, né, o nosso espírito. Porque o ensinamento de Meisama, como é o título do ensinamento? A origem da Não. coisa. Não, O livro que nós lemos, o Alicerce, que fala? Alicerce do Paraíso. Alicerce do Paraíso, né? É um nome muito, assim... Significativo, né? Por que é Alicerce? Porque é a base, né? É a base para a gente viver na vida paradisíaca. Isso. Construirmos o nosso a base paraíso. para construir o paraíso. Paraíso, exatamente. A vida sem alicerce, ela não é... Um castelo de areia, né? Vem uma onda mais forte, um vento mais forte e arrasa tudo. Então, se tem alicerce, ela fica ali firme. Aguenta firme. Aguenta. Tá bom, Angela. Você quer mandar um abraço, cumprimentar familiares? Eu quero. Eu espero que meus filhos estejam me assistindo, meus amigos, que eu avisei a todos, e todos daqui, que sempre me ajudam, ministrando Jorei, me acolheram muito quando eu voltei para a igreja, para cá, porque eu era de outro Jorei Center, né? Aí eu me mudei aqui para perto. Então, assim, muitas amigas, né, Jane, Regina, Carmen. Não dá para falar todo mundo, senão eu vou esquecer. A Maru, que foi minha professora, minha primeira professora no nível, as ministras. Então, assim, eu quero agradecer a todos mesmo, pelo carinho, pela acolhida, pelos ensinamentos, e ao Senhor também, que sempre nos dá esse ânimo, né? Com essa força, essa vontade de ir lá e fazer. E a Deus e a Bicho Sama, né? Que nos dá a vida, a luz, né? Tá bom, Angela. Obrigado, né? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Você mandou um beijo para os seus filhos? Mandei um beijão para os meus filhos. Verdade? Eu espero que eles estejam me assistindo, senão e se depois não estiver assistindo? Aí a gente vai... Depois entra mais conversa. Vai, depois a gente conversa. Depois eu falo com as minhas noras, elas puxam as orelhas. É isso aí. Obrigada né, a todos. Angela? Obrigada. Então, nós não temos muito tempo, então eu vou dar prosseguimento. Primeiro, eu gostaria de chamar algumas pioneiras, sabe? Mas daqui, essa difusão, como é o nome daqui mesmo? Eu não esqueci. Jardim Alvorada. E aqui teve uma pessoa que eu conheci, esse ministro, né? Se encontra no mundo espiritual, mas ele começou um trabalho aqui, né? Conhece ele, não? Sim. Conhece ou não conhece? Sim. Então, como é o nome dele? Jorge. A esposa dele está aí, não? Ela podia vir aqui cumprimentar você, né? Ela não quer mais ficar no Brasil, ela agora vem aqui, por favor, dá uma boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no dia de hoje, nesse encontro maravilhoso com o senhor presidente, reverendo, e encontrar todos vocês, né? Porque no início a gente dedicava juntos, né? Então foi muito bacana. Então eu estou muito feliz de estar participando do dia de hoje. Obrigada, reverendo. Já acabou, já? Não está muito rápida. Mas a senhora agora está fazendo o quê, hein? Não é curiosidade só. Não tem nada que meter na vida dos outros. O que a senhora anda fazendo, hein? O que eu ando fazendo? Bom, eu dedico aqui na Igreja Pinheiros e também estou no Paraguai, dedicando na Igreja do Paraguai. Iniciei esse ano o curso de Ikebana lá, retornei como professora, né? Então, estou iniciando um grupo, na verdade, é um grupo que já iniciei, mas estou indo para abrir mais 2 grupos de alunos de Ikebana. Tá vendo? Ela está indo lá no Paraguai. Quando ela some aqui, é que ela está lá. Né? E ela vai dirigindo. Essa senhora com Magaia é fogo, viu? Mas acho que é o marido, né? O ministro Jorge tá indo Queijo, junto, que, né? Tá indo que é... junto. E que forçou, né? Forçou não, mas
deu o caminho Deu o para caminho. dar continuidade do trabalho dele, da dedicação. Isso Então, aí. Saudoso, né? Uhum. Obrigado, desculpa. Imagina, eu que agradeço. Que o pessoal do Paraguai deve estar assistindo também. Peraí. Tem que mandar um beijão lá pro pessoal do Paraguai Bom, também. a todos os membros missionários do Paraguai, minhas alunas, ao ministro André Cobata, um grande abraço, um grande beijo e logo estarei no Paraguai dando aula de quebana. Me aguardem. Obrigada. Bom, né? Essa difusão alvorada, ela realmente faz acontecer, né? Então, agora eu gostaria de chamar aqui a Jeane da Silva Garuti, por favor. Boa noite a todos. Obrigada pela permissão de estar aqui junto com o nosso reverendo. Nossa, é uma emoção assim, muito grande hoje para mim, viu? Eu acho que para todos nós aqui hoje, né? Obrigada. Eu tenho 75 anos e sou membro há 56 anos. No ano de 1969, eu conheci a igreja, senti uma dor de ouvido muito grande, que aliviava quando passava em frente a uma unidade. Procurei saber, algum tempo depois, o que havia naquele endereço, onde fui atendida pelo ministro da época, e recebi jorei, e 10 minutos depois, meu ouvido expeliu uma quantidade imensa de pus. Eu nunca mais tive dor de ouvido. Tudo isso aconteceu, eu morava em Tatuapé. Frequentei, depois eu conheci o meu esposo em 1970. E ele me falou sobre uma religião, que eu fosse, se eu queria ir, que a mãe dele era membro há alguns anos. Aí eu fui conhecer, e era na Paulista. Dediquei lá por uns 2 anos. Até achei interessante quando entrei com ele e vi que era a mesma que eu conheci em 69 e recebi essa grande graça. Levando uma amiga, frequentei lá por 3 anos. Levei uma amiga, utilizava a cadeira de rodas devido a um AVC. Para assistir o culto mensal de gratidão da nossa imensa alegria, ela saiu andando, normalmente tomando-se membro ativa. Um dia fomos assistir a palestra do reverendíssimo Tetsuya Tanabe, na Igreja Paulista, que ficava perto da Baixada da Glicério, onde eu já frequentava, né? Depois da palestra, num domingo, ele nos convidou para juntos irmos entregar a Revista da Glória para os moradores do bairro, nas casas, conversando com eles. A dedicação foi maravilhosa. Ao final, o reverendíssimo Watanabe e o ministro Tatiana, pai do reverendo Massal, nos sentamos juntos na calçada e lá nós comemos um sanduíche, um pão com mortadela. Foi muito divertido. Foi uma pessoa que eu sinto muita saudade, muita mesmo. Alguns meses depois, na sede central, fizemos a mesma prática de entrega de jornais e difusão. No final de 1970, conheci o reverendo... Não, ali eu já conhecia, né? Porque foi em 70 que eu conheci o reverendo Hayashi. E foi com ele que eu recebi o meu oricari, na Igreja Paulista. Foi com ele que eu recebi. Eu dediquei 2 anos e depois me tornei messiânica em setembro de 1972. Dediquei lá por 15 anos. No ano de 1974, nasceu minha filha Fernanda Regina Garuti.
No momento, ela não pôde estar. Ah, minha filha chegou, obrigada. Vem cá. Fala para ela vir aqui. Ela chorava muito por causa dos dentinhos que estavam nascendo. Quando eu dedicava na sede central, o reverendíssimo Watanabe ministrava Jorei para ela. Muitas vezes, ele levava com ele a minha filha no carrinho para eu poder dedicar. Essa minha filha se tornou messiânica e, inclusive, fez 1 ano de seminário. Certa vez, levei uma outra amiga que tinha câncer no estômago para assistir o culto na sede central. Durante o jorei coletivo, ela vomitou todo o câncer, saindo curada e se tornou messiânica diante de tamanha graça. Em 1975, a grande graça recebida foi minha mãe. Ela estava também com câncer no estômago, em um estágio avançado. Foi desenganada, porém, ao receber jurei de um membro da sede central, durante aproximadamente 15 minutos, ela eliminou todo o câncer, voltando à vida como se nada houvesse. Disse, inclusive, que chegou a ver Meixo-sama de branco ministrando-lhe jurei. Viveu saudavelmente por mais 2 anos, falecendo do coração sem sofrimento. Desde então, realizo ativamente todas as práticas messiânicas, inclusive na construção do solo sagrado de Guarapiranga. Fiz todos os cursos ministrados na igreja. E nesses 56 anos, encaminhei mais ou menos umas 500 pessoas. Meu marido, Vanderlei, hoje no mundo espiritual, tornou-se messiânico, assim como os meus 3 filhos, Fernanda, Carla e Leonardo Garuti. E o meu genro, Flávio. Tenho também 2 netos que são messiânicos, Yasmin, de 23, e o Bruno, de 19 anos. Ao longo da minha vida missionária, recebi inúmeras grandes graças. E tive a permissão de entronizar o altar no lar em 14 de 3 de 2012. Em março de 2026, recebi mais uma graça, pois ao sair de casa para uma consulta médica de rotina, já no primeiro degrau da escada, senti como um empurrão e rolei os degraus todo ao andar. Gritei por Meixo-sama e, apesar de muito dolorida, consegui me levantar e fui ao médico, onde foi constatada apenas uma vértebra trincada. Foi realmente uma grande proteção. Recebi muito jurei e voltei às minhas dedicações normais, 2 semanas depois. E fiz minha gratidão monetária especial. Hoje frequento a unidade 2 vezes por semana, dou assistência de jurei. Sou responsável pelo Saitem, assisto aos cultos diários, mensais e especiais. O meu filho Leonardo hoje dedica no Jardim Alphaville, Jorei Center Alphaville. Agradeço a Deus, a Meixo-sama, por tantas graças recebidas e comprometo-me a levar o jurei a muitas outras pessoas para servirem na obra divina. Não é fácil, não. Parabéns, né? Obrigada, Cici. Obrigada. Mas tá mais calma, tá? Mais ou menos. Mais ou menos, né? É muita emoção, né? É muita emoção. Muitos anos. Quer dizer que a senhora comeu um sanduíche de mortadela de mortadela sentada na junto calçada. com o reverendíssimo. Olha! Ele era membro, ele era ministro, né? É, né?
Você não pegou o sanduíche dele, não. Cada um estava... Não, comeu o dele, comeu o meu. Isso aí. Eu não era membro ainda, hein? Né? Não Foi era. se tornar membro depois, né? Depois. Recebi a O reverendo graça. Hayashi é que deu... Isso. Colocou O reverendo Hayashi, ele era ainda, não era ministro ainda quando eu entrei na igreja, né? Aí ele se tornou ministro e recebi oricari com ele. Ele se casou e eu ainda dediquei no casamento dele. Olha, Como o senhor era seminarista na Bela Vista, né? Como é que a senhora sabe disso? Porque eu Ela dedicava lá, sabe né? de tudo? Ai, foi Olha, muito bom, muito bom. Mas a senhora falou que a sua filha está aí, né? Tá, por favor, Quem é? A Fernanda. Fernanda? Fernanda Regina Fernanda? Garuti. Opa! Ah, Oi! Tudo bem, Fernanda? Tudo bom? Opa! Carla Você Cristiane é o- Garuti. Leonardo, fica aqui do lado da sua mãe. Olha aí. Você é a Carla. Opa! Olha, fica aqui. Olha. Obrigada. Caramba! Graças a Deus, né? É. Olha aqui. Mas tem a Nora Não, genro. Genro. Meu genro. Não tá, não pode vir. Então tem que mandar E meus netos. um abraço para ele, para o Ó, genro, meu para os filho. netos. Meu genro, meus netos maravilhosos. Uma pena que vocês não puderam comparecer, mas a vovó manda um beijão bem grande para vocês, viu? Ó. Obrigada. Vocês querem dar uma boa noite aí para a família messiânica? Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui ouvindo minha mãe, o relato dela, que é uma vida, né, dentro da igreja e é muito bonita. Então. Obrigada. Boa noite a todos. Novamente, obrigada pela permissão de estar aqui. É muito bom ver essa história toda sendo contada para todos vocês. Boa noite. Nós falaram, uma grande satisfação realmente estar tendo a permissão, né, de ouvir essa história que a gente ouve a vida inteira. Minha mãe, mais de 50 e poucos anos de membro. Eu e minhas irmãs, a gente recebe Jorei desde do ventre, né? Tantas histórias, tantas purificações passadas na família e tudo mais. E a gente só tem realmente a agradecer a Deus, Meixo Sama, os ensinamentos, as práticas, né? Eu fiquei mais de 20 anos afastado. Eu recebi choco, depois recebi o Ricari na juventude, e na adolescência eu só recebia Jorei de vez em quando, e minha mãe, por mais de 20 anos, né, que eu fiquei afastado, ela escrevia lá todo ano no Culto do Paraíso o meu nome lá. E deu certo, né? Na pandemia, no primeiro culto que teve online do Solo Sagrado, eu me emocionei muito e ouvi um sussurro que era para mim voltar. Opa! E na semana seguinte, a ministra me reoutorgou, né? Reconsagrou meu Ricari aqui no Jardim Alvorada, embora eu seja de longe. E naquele ano seguinte, eu tive um sonho que a minha mãe ia para o Japão. E naquela cena, a gente estava na pandemia, ficou um tempo sem ter as caravanas, né? E eu conversei com o ministro Diego na época, né? E ele comentou comigo assim, acho que vai demorar muito para voltar. E coisa de 2 dias depois, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha aberto a caravana. E Deus me chama milagrosamente permitiu e eu pude, né, levar minha mãe no Japão na primeira caravana após a pandemia, né? E de lá para cá só muitas bênçãos e agradecimento a toda a messiânica, Deus, Meixo Sama, só agradecer. Obrigado. Parabéns aqui para a família, né? Obrigado. Obrigado, tá? Obrigado, né? Desculpa o tempo aí, tá? Obrigado. Obrigado, né? Obrigado, né, gente? Então, vamos lá, que o tempo está passando. E agora eu vou chamar aqui a ministra Margarete Simões Zamarrenho. Por favor, ministra. Meu nome é Margarete Simões Amarrenho, tenho 68 anos e este ano completarei 30 anos de messiânica.
Conheci a Igreja Messiânica no início do ano de 1996, a convite de uma vizinha que estava abrindo um núcleo de Jorei em minha rua, pois sua família e ela haviam recebido um grande milagre, a recuperação da saúde de seu esposo desenganado pelos médicos. Na época, eu já era casada e com 3 filhos. Apesar de ter um marido carinhoso e 3 filhos ótimos, eu sofria com depressão há muitos anos. Sentia um vazio imenso que nada preenchia. Nenhum trabalho me completava. Inclusive, desenvolvi o que hoje conhecemos como síndrome do pânico, o que tornava mais difícil ainda a minha situação profissional. E assim eu tinha dentro de mim um sentimento de culpa muito grande por não conseguir superar esse vazio e depressão. Além disso, tinha uma enxaqueca que me acompanhava constantemente, ao ponto de ter que tomar medicação mensalmente, e sofríamos também com problemas financeiros. Confesso que, quando recebi o convite, não tive vontade de ir ao núcleo. Eu não queria me envolver com nenhuma religião, porque, para mim, a religião só nos ensinava a resignação e o sofrimento. Mas resolvi ir assim mesmo, por educação. Quando cheguei lá, o ambiente era claro, tranquilo. Mas, no entanto, ao receber Jorei, tive uma crise de enxaqueca e decidi que não iria mais frequentar, mesmo com os convites semanais, porque eu não queria mais saber do Jorei. Naquela época, minha irmã caçula passava por uma forte purificação. Seu marido policial estava preso devido à morte de um menor de idade em meio a uma perseguição policial. A situação era muito tensa e complexa. O processo dele havia desaparecido e nenhum advogado queria aceitar o caso, e não tínhamos permissão para visitá-lo. Tentamos tudo o que era possível materialmente, mas sem êxito. Então, minha outra irmã foi buscar uma ajuda espiritual e a orientadora disse a ela que aquele fato era um resgate de vidas passadas. Fui buscar uma vizinha que eu sabia que entendia de vidas passadas, e ela me disse que estava frequentando a Igreja Messiânica. E eu perguntei para ela, aquela do Jorei? Ela disse e eu disse que eu não queria, porque eu não tinha gostado do Jorei, e ela disse que era importante eu ir para eu receber orientação e entender o que estava acontecendo. Fui ao culto vesperal e, a aprender o cumprimentar o altar e a orar em japonês, eu me questionei se eu devia ter ido mesmo lá. Mas, quando eu vi o ensinamento doutrina da Igreja Messiânica, senti algo mágico e inexplicável, e o meu coração se encheu de paz. O ministro me recebeu, me deu algumas explicações, que, confesso, não entendi nada, e me orientou a realizar algumas práticas por 30 dias, frequentar o núcleo semanalmente, orar pelas linhagens envolvidas, fazer donativo de gratidão diário e receber Jorei. Vendo a minha resistência, ele me garantiu que eu não teria mais enxaqueca com o recebimento de Jorei. E, realmente, durante aqueles 30 dias, eu não tive nenhuma crise. Mesmo sem acreditar em nada e achando que nada daquilo iria resolver o problema do meu cunhado, eu resolvi tentar seguir as orientações e fui fiel às práticas. Logo, nos primeiros dias, a situação começou a mudar. Conseguimos um advogado, o processo foi localizado e conseguimos permissão para visitá-lo. E assim, a situação do meu cunhado, que se prolongava há 3 meses, foi resolvida em 30 dias. E no dia em que eu completaria 30 dias de prática, ele foi absolvido e solto. Eu comecei a sentir em meu coração uma paz que eu nunca havia vivenciado. Aquele estado depressivo que me acompanhava começou a dar lugar à esperança, e eu percebi que eu poderia mudar o meu destino e o da minha família, e a alegria e a emoção que eu senti foram indescritíveis. Comecei a dedicar com o coração repleto de gratidão. E ainda no período que eu era frequentadora, meu filho caçula, que sofria de problemas respiratórios e crises de garganta com febre de 40 graus desde os primeiros meses de vida, teve uma crise muito forte. Como já havia lido os escritos divinos sobre saúde, resolvemos nos desafiar com o Jorei. Eu ia com o meu filho diariamente à igreja e fui acompanhada por uma membro pioneira muito amorosa. Surpreendentemente, após 3 dias de recebimento de Jorei, o meu filho se recuperou totalmente e sem nenhum medicamento.
E assim, no dia 27 de julho de 1996, eu, meu marido e minha filha recebemos o Oricari, Medalha da Luz Divina. E em 2005, meu filho também se outorgou. Comecei a me empenhar na dedicação do núcleo, que ficava em minha rua. Fazíamos mitamamigaki em preparação, leitura de ensinamentos, e eu era acompanhada pelo responsável do núcleo. As reuniões geraram muitas outorgas e acredito que 75% das pessoas que frequentavam o núcleo se tornaram messiânicas. Isso gerou um desejo de abrir uma unidade no bairro. Em janeiro de 97, o então missionário Jorge Kendi Kumagai foi designado para acompanhar o núcleo, com o sonho de abrirmos uma casa de Jorei. Nos envolvemos completamente naquele objetivo, acompanhando frequentadores e membros da localidade. No núcleo, fazíamos acompanhamento com o Jorei, visitas no lar, recebíamos a missão de levar os frequentadores ao culto. A tarefa recebi do missionário Jorge a tarefa de acompanhar uma frequentadora, e ela foi aquela que se tornaria futuramente a primeira membro do Jorei Center Jardim Alvorada, em dezembro de 97. Assim, com o empenho em servir sincero de todos, no dia 26 de outubro de 97, foi inaugurada a Casa de Jorei Jardim Alvorada, que completará 30 anos no próximo ano. Logo após a outorga da frequentadora, que eu fazia o acompanhamento, a primeira membro, mistério quem é, ela veio conversar comigo, pois estava passando por purificação financeira. Eu disse que ela poderia superá-la através das práticas messiânicas e a convidei para fazermos mitamamigaki juntas todos os sábados na casa de Jorei. Fomos também convidando mais pessoas para participarem da dedicação. Com o desafio da prática do mitamamigaki todas as semanas, aliado às demais, ela conseguiu superar as dificuldades financeiras em 8 meses. Sua vida foi transformada e no ano de 2000 peregrinou ao solo sagrado do Japão, antes de mim. E hoje ela dedica ainda como assistente de ministro. Assim, a unidade crescia muito, envolta por uma atmosfera muito envolvente. No ano de 1999, o missionário Jorge Kendi Kumagai tornou-se ministro assistente. Em 2001, tive a permissão de realizar a prova para ministro assistente e ser aprovada. No ano de 2002, tornei-me responsável pelo Jorei Center Jardim Alvorada. Também de 2002 a 2012, fui coordenadora de jovens, conciliando a dedicação com o Jorei Center e um período de atividade muito intensa e gratificante. Em janeiro de 2011, recebi a missão de coordenadora do ensino da Igreja Pinheiros. E no ano de 2013, tornei-me ministra adjunta. Hoje, graças a Deus e a Meixo Sama, temos um lar messiânico. Minha família é próspera e vive com saúde e harmonia. Vivemos com alegria e, quando a vida nos surpreende, com purificações que transcendem a nossa compreensão humana, somos agraciados com a paz e a sabedoria necessárias para entender que a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade humana, mas que só assim podemos passar por qualquer situação com a certeza de que seremos amparados por Meixo Sama e sua luz, direcionando os nossos caminhos. Agradeço a Deus, Meixo Sama, meus antepassados, aos meus superiores e aos queridos messiânicos que me permitiram ganhar amor e fé. Meu compromisso é continuar servindo na obra divina e apresentando o Jorei ao maior número de pessoas. Muito obrigada. O combinado era a senhora vir aqui para chamar uma outra pessoa para falar, não era? Era? Não era, não? Ah, é? E eu não sei se era a primeira membro. É, a primeira membro, a Maria Luísa Guise, né? A nossa Maru. A Maru, é? É. Então vem aqui, Vem por aqui, favor, Maru. Maru. Esse que era o combinado, né? Ah, então eu esqueci o combinado. Olha, fiquei nervosa, olha, esqueci. olha, Descombinei. Margarete, mas a senhora vai falar um pouquinho, né? Que passou um pouco do horário, mas vamos ouvir aqui, né?
Ou a senhora não vai falar? Vai falar, não? Posso falar umas 2 palavrinhas aí? Duas palavrinhas. Quer que eu diga 200 palavrinhas? Eu também posso. Isso, desmembra um pouquinho as duas eu palavrinhas. sou primeira membro, né? A primeira que teve aula aqui nesse Jorei Center já criado, né? Eu já conheci o Jorei pelo núcleo de Jorei, que tinha sido antes, mas eu fui visitada, quase não frequentei o núcleo. Eu fui visitada por vários membros do núcleo, inclusive a ministra Margarete, e eu fui gostando do Jorei muito, né? Quando foi fundado a Casa de Jorei, eu entrei na Casa de Jorei, era, sei lá, que dia da semana, sábado, ou talvez, e já na segunda-feira eu já estava começando as aulas para receber o Ricari. E estou aqui até hoje, não saí mais. Né? E foi mesmo um encantamento mesmo, né? Foi uma coisa meio que aquilo que a senhora falou de si mesma, né? Não que eu me sentisse deprimida, não sentia isso, mas eu achava a vida meio sem graça. E então a graça da vida veio aqui. Né? É isso. Então eu não saí mais. Por que eu ia sair daqui? Mas a senhora conheceu, veio quando pela primeira vez? Antes de se tornar membro? Eu? Ela. Foi no ano de 96 mesmo também, né? Foi no ano de 96 mesmo que ali o movimento cresceu, né? Por causa do milagre. Aí foram vários vizinhos se tornando messiânicos e aí se espalhou a história. Aí ela recebia Jorei com uma vizinha e ela começou a ir no núcleo. Né? 1996. E eu fui em 97, né? O ano de 97 foi o período que eu conheci. Né? É isso. Vocês entenderam alguma coisa, não? Entenderam? Então, e depois eu não tinha carro. Tem uma historinha pessoal nossa, que a ministra tinha um carro e eu não tinha carro. Então, eu pensava que ela estava me dando carona o tempo todo. Eu não entendia nada, que ela estava me formando, me orientando, me convidando para ir lá, aqui, lá e acolá. Mas nós fomos em todos os lugares, no Solo Sagrado, na Igreja Pinheiros, em outros Jorei Centers que naquele tempo teve muita palestra, muitos temas desenvolvidos. E tanta coisa aconteceu maravilhosa que a gente ficou apaixonada realmente. Né? Foi muito bom. Né? Mas eu só descobri que ela não estava só me dando carona recentemente. Parabéns, Maru, parabéns, né? Obrigado mesmo. Puxa vida. Margarete, você faz isso com todo mundo, é? Eu faço, se dá, eu faço. Obrigado, né? Obrigada. Muito bom. Você veio sozinha? Não, vim com o meu marido. Cadê o meu marido? Meu marido meu tá marido, aqui. vem cá, meu marido também pegou a carona contigo? Não. Pior que pegou. Ah, é? Peguei. Pegou. Peguei porque foi assim. Ela começou a frequentar a Vila Sônia, né? Na época, né? E eu tô indo lá, né? Tem um Jorei. Eu falei, vamos lá, né? Eu fui uma vez, duas. Fui poucas vezes, né? Mas aí ela falou, vou me tornar membro. Eu falei, putz, já, né? Assim. Aí ela falou, sabe que dia que é? Dia 27 de julho. E esse dia é o dia do nosso casamento. Aí eu falei, não posso deixar passar essa data, né? E o senhor veio hoje aqui, quase na data. É segunda-feira? Segunda-feira. Eu vou voltar outra vez. Mas você tornou membro, então, no dia 27. 27 de julho. E você também se tornou membro. Isso. É minha filha. Os três, é? Isso. Parabéns. E aí foi, né? Eu vou atrás agora. E ela só me puxa a orelha, viu? Todo dia. Carona, né? Carona. Mas é carona boa, né? Tá bom. Margarete, parabéns.
Parabéns. O seu nome, você não falou o nome. Ah, é. Bom, o pessoal me conhece como Toninho, né? Toninho, é. Se eu falar meu nome, ninguém sabe. É Antônio Sérgio Zamarrinho Dias. Tá bom? Vocês conhecem o Antônio Sérgio Zamarrinho? Antônio. Tá bom. Mas querem mandar um abraço para alguém? Ah, sim, quero sim. Meus filhos, né? Especial, né? Ele não tá trabalhando, né? E minha filha que não está aqui, está em Portugal, ela mora em Portugal, né? Portugal, opa! E meus netos também, né? São 3 netos. Só que a minha neta já está no mundo espiritual, espero que ela esteja assistindo, né? Tá? Então, um beijão para todo mundo. Isso. Muito obrigado. E que o senhor venha mais aqui, porque a união dos membros modifica. Eu não sei se é medo ou se é luz. Acho que é luz, né? Ó, nosso tempo tá, olha, não entra em detalhes, cara. Nosso tempo tá acabando. Maru, você quer mandar um abraço para alguém, não? Mandar um beijo para alguém? Isso, vem aqui, vem. Então, eu quero dar um beijo para minha família também, que eu avisei todo mundo que nós estaríamos aqui e eles gostariam de conhecer e saber, porque não são messiânicos, né? Então, um abraço a todos vocês, um beijo aí. Tá? Opa! Parabéns. Obrigado, Maranta. É Toninho ou Toninho? Toninho. Obrigado, né? Tá bom, gente. Muito obrigado. Chegamos ao nosso final. Tem mais alguém querendo falar também? Que todo mundo quer falar aqui? Tem mais alguém, não? Mas foi muito bom. Tem aniversariante? Tem? Tem aniversariante, não? Do mês? Então vem aqui, então. Vem aqui. Quem é que tem? Não precisa dizer a data do mês. Vem rapidinho aqui, vem rapidinho. Vamos cantar um parabéns aí pro Jardim Alvorada, para o aniversariante. Vem aqui também, Giane. Vem aqui, Margarete. Vem aqui, Satico. Vem aqui, a senhora Maru. Vem, quem que falou, vem aqui. Vem aqui. Vamos cantar parabéns para esse pessoal aqui. Vamos lá, hein? Parabéns para você. Ei! Vem cá. Quem é? Peraí que nós esquecemos. Cadê a minha filha? Vem cá, minha filha. Vem cá, minha filha. Ela não quis vir, mas parabéns. Como é o nome da minha filha? Claire. Nome... Então vem cá, você para cantar para vem cá. Bora, vem cá, menina. Tá acabando o tempo. Vem cá. Não, pera aí, fiquem aí. Vamos cantar, vem mais uma aí. Aqui é complicado o negócio, aqui organiza aqui. Vem aqui. Vamos lá, então, vamos cantar um parabéns para você também. Mas é a Claire, né? Vamos lá outra vez, hein? Parabéns para você nessa data. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns! Viva o nosso reverendo! Obrigada, viu? Não coma meu sanduíche de mortandela, Jana. Obrigada. Depois eu vou contar a experiência pro senhor. Fala rapidinho quando nós somos... O que você quer que eu fale? Bom, quem é do Alvorada conhece a Claire, conhece o André, conhece a Pri, que sou eu. E foi o maior milagre na minha vida. Ai. Vamos lá, só temos um segundo. Pois é, e ela foi o ministro que estava aqui na época, ele falou pra gente trocar a Jorei, que faltava ligação do elo espiritual nosso. E nós fizemos, eu fiz 30 dias de Jorei, o meu marido não era membro, ele se outorgou nesses 30 dias e a tarefa era 60 dias de Jorei entre eu e ele. E nesses 60 dias veio a Claire, que é linda, maravilhosa, e recebeu o Ricari hoje. Essa aqui... Super envergonhada.
Essa é a Cléria Kemi, que significa linda luz, que foi em homenagem a Meishu Sama. Obrigada. Parabéns, né, Clédão? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Falou também. Boa noite. Desculpa, tá, Clé? Boa noite. Boa noite. Tá bom. Ela vai ficar aqui comigo. Vou encerrar com ela, então. Muito obrigado, uma boa noite a toda a família messiânica, né? E cuidem mesmo da saúde material, espiritual, emocional, toda a saúde, tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado! Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.